A paz do Senhor para a igreja, né? Nós estamos nesta noite no nosso culto de ensino da palavra e eu quero neste momento convidar a todos para estarmos lendo a poderosa palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Estaremos estudando sobre um assunto importante hoje, sobre Jesus apazigua a tempestade. E é um dos momentos em que a Bíblia trata para nós os momentos difíceis da vida, em que precisamos da bênção, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 4, a partir do versículo 35, nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos aqui diante de uma palavra, vamos estar orando. Quantos carecem as orações, também careço. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, que esta palavra venha trazer edificação espiritual para a nossa vida, Pai. Que cada um daqueles que se encontram aqui seja edificado, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, recebam do Senhor algo nesta noite, e é o que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém? Bom, estaremos estudando esse assunto que trata de Jesus diante de, no momento em que seus discípulos enfrentaram um momento de tempestade, de luta, de aflição que veio sobre a vida deles. Vamos estudar um pouquinho sobre a tempestade acalmada, e este milagre não é apenas exibe o poder de Jesus, mas revela a verdade sobre a condição humana, a nossa própria natureza e a natureza de Deus. Vamos explorar 3 revelações importantes que nos ajudam a entender melhor a mensagem de Deus para nós. Então vamos aqui meditar um pouco sobre esse assunto no contexto geral, que às vezes a gente lê esse contexto da tempestade, a luta que os discípulos enfrentaram naquele grande momento, quando Jesus ordena que eles passem para o outro lado, depois de um dia de labuta, um dia de grandes dificuldades que eles enfrentaram, e agora encontram um problema em que quem colocou eles diante daquele problema? Quem permitiu que aquele problema viesse sobre eles? E muitas vezes nós, na nossa vida, achamos que a vida cristã é só uma vida de mar de rosa, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldade. Entregamos nossa vida para Jesus, e Senhor, agora tudo é novo, tudo vai dar muito bem, e daqui a pouco o negócio aperta, a luta vem, a prova vem, e como agir diante dessas necessidades, desses momentos difíceis. A história mostra o milagre, primeiro, o local do milagre, onde que acontece esse milagre que Jesus realiza em relação a um momento da adversidade em que os discípulos de Jesus passaram por ela. Primeiro, o milagre ocorre no Mar da Galileia, que também é conhecido como Lago de Genezaré. Ele nada mais que é um grande lago de água doce, e é localizado na região da Galileia, no norte de Israel. Então, uma área grande, tem aproximadamente uns 13 a 14 quilômetros de largura. Tá? Ele é cercado por colinas e montanhas que podem levantar mudança
climática rápida, repentina, resultando em tempestades súbitas. Então, normalmente, ela fica dentro de um vale, cercado de montanhas, e de momento estes ventos nas montanhas criam este clima, a água evapora do mar e daqui a pouco torna-se repentinamente grandes tempestades que vêm sobre esse local chamado Mar da Galileia, que na realidade ele é um grande lago, né? Ele é chamado de Mar da Galileia, mas ele é um lago de água doce, não é de água salgada. É dele que sai o Rio Jordão e que desemboca onde? No Mar Morto. Você vê a água do Mar da Galileia, desce pelo Rio Jordão, cai no Mar Morto. E qual é a situação do Mar Morto? Morto mesmo, não tem vida. Então só tem vida no rio e só tem vida no Mar da Galileia. No Mar Morto não tem vida. Então veja aqui que este lago, ele no aspecto histórico, tem um valor muito grande, que é uma área de grande relevância para a nação de Israel, para os povos que moram ali naquelas regiões, porque com certeza abastece toda aquela região de águas para aquela região. Jesus e seus discípulos, eles são convidados para entrar num barco quando a tempestade se levantou. O local é significativo não apenas por sua geografia, mas também por ser um cenário muito dos ensinamentos e milagres de Jesus durante o seu ministério. Então, muitas regiões ali na beira do mar, Jesus comeu muito peixe ali naquela beira do mar, na casa de Pedro, ali na Galileia, e porque Pedro é pescador, Pedro se converte e Jesus teve muitos contatos ali naquela região. E uma boa parte do ministério de Jesus, ela se deu naquela região, naqueles locais. Este evento é um exemplo do poder de Jesus sobre a natureza e a demonstração da sua divindade, enfatizando que Ele é Senhor, não apenas das questões espirituais, mas também dos elementos físicos da criação. Então veja que a tempestade, o que acontece no Mar da Galileia, Jesus tinha controle, domínio sobre tudo que estava acontecendo ali. E o que acontece no contexto geral, nós veremos posteriormente, que é um dos momentos bíblicos que Jesus, ele não se apresenta diante dos discípulos como apenas o Messias, mas como Deus, que tem domínio sobre a natureza. Quem tem domínio sobre a natureza? Somente Deus. Ele domina o vento e domina as ondas do mar. Então veja que é uma demonstração da divindade de Jesus. Jesus se apresenta para os discípulos porque este contexto geral, o que é que a Bíblia traz aqui? Alguns ensinamentos para nós de que é a visão ou como os discípulos pensavam conhecer quem era realmente Jesus. Que muitos andavam com eles, viam os milagres, mas não conhecia Ele como verdadeiro Deus ou como verdadeiro Messias enviado pelo Pai. Então precisava de uma experiência. E muitas vezes na nossa vida cristã, a gente é cristão, vai para a igreja, participa de culto, exerce funções, mas às vezes a tua experiência com Deus é muito pequena. E Deus muitas vezes nos leva a um nível de dificuldade. Para quê? Para você ter uma experiência maior com Deus. Quantos querem ter experiência com Deus? Diga amém, irmãos. Você sabe o que caracteriza a vida de um cristão? São suas experiências com Deus. Tem muitos cristãos que não têm experiências com Deus e precisam ser impactados e às vezes Deus permitir eles passarem por momentos diversos até ver a sua própria vida para que eles adquiram experiência, para que eles possam verdadeiramente assim
darem testemunho de quem é Deus na vida deles. Não viver de testemunho dos outros, mas próprio. Jesus é para mim. O que é que Jesus é para mim? Qual é a minha experiência de salvação? A experiência de relacionamento com Ele. Então isso é pessoal com cada um de nós, amém? Por isso que Davi diz, Jesus, Senhor é o meu, pastor, assim, é algo pessoal. Nós temos que ter a nossa experiência com Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Não apenas da igreja, não apenas das pessoas. Ele tem que ser nosso, amém? Individualmente de cada um de nós. Dia do milagre que acontece. Nós temos aqui uma expressão naqueles dias. Refere-se ao dia que Jesus proferiu as palavras do reino. Nós temos várias parábolas e nós estudamos agora recentemente sobre o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino que é o governo, o domínio de Jesus, de Deus, sobre a terra, sobre os homens. Hoje ele é o reino de Deus está entre nós e o reino de Deus está em nós. Agora, na vida de quem? Daqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus. Enquanto o homem não decidir ao lado do Senhor entregar sua vida eternamente para Ele, Jesus não é Senhor dele, nem é rei dele. Ele é rei, o rei, nem participante do reino, são aqueles que realmente tiveram uma experiência do novo nascimento. Se tornaram filhos, tornaram libertos, transformados pelo Evangelho e participam desse reino. E Jesus traz vários ensinamentos sobre o reino de Deus. E nessa mensagem aqui, ele tinha dado essas instruções sobre eles. Existe aquele na vida cristã, existe a parte teórica, mas existe a parte prática da nossa vida. Às vezes a gente sabe muita coisa sobre evangelização, às vezes até dá aula sobre ela, mas quanto à prática de evangelização, você prega muitas coisas e que muitas vezes na prática você não viveu aquilo. E Deus não quer que preguemos aquilo que não vivamos. Que a nossa, como diz Paulo, a minha vida seja a minha pregação. Aquilo que você vive, você prega aquilo que você vive. Então, a parte prática do Evangelho, elas vêm nos momentos da dificuldade. E é o que nós veremos aqui nesse contexto geral. Proferiu uma parábola, ele havia ensinado os discípulos, agora, da prova prática, para que quando eles estavam, em que momentos eles se encontravam, quando essa parte prática chega. Vamos aí abrir o capítulo, manter a Bíblia no capítulo 4 de Marcos, versículo 38, como é que eles se encontravam, os discípulos de Jesus. Ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Escutaram dizendo, mestre, não te preocupes, interessamos? Então veja que eles estavam o quê? Cansados. Tá? Aquele dia tinha sido um dia trabalhoso, que eles passaram o dia todo, se os irmãos olharem no contexto anterior, Jesus passou o dia todo ensinando, pregando, orientando, durante todo o dia. E a Bíblia diz que esse momento que Jesus determina e pede para eles passarem para o outro lado, foi que horas? Já o anoitecer. Então, qual era a parte mais importante naquele momento? Estou cansado, passei o dia trabalhando, o que é que eu tenho que fazer? Descansar. Seria o natural. Mas é nesse momento de cansaço, nesse momento em que eles passaram o dia todo na labuta do trabalho, Jesus entra no barco com eles, e Jesus pega uma almofada e ele dorme. E Jesus coloca eles agora para atravessar para o outro lado do barco, abaixo do rio. E qual era o alvo deles, de Jesus nesse contexto geral? Era alcançar os discípulos. Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma grande tempestade, não esperava. Jesus sabia o que ia acontecer.
pois ele fazia parte da programação daquela aula prática. Existe um momento em que Deus te coloca numa aula prática da vida. Deus prepara todo o cenário, prepara tudo e coloca você lá dentro. Nós temos grandes exemplos na Bíblia de homens que tiveram a sua aula prática, de que Deus era com ele. Vemos aí Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles disseram tanto que Deus poderia os livrar, que Deus tinha poder sobre o fogo. Eles disseram isso para Nabucodonosor. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Então eles criam que Deus poderia livrar do fogo. Mas como é que Nabucodonosor poderia acreditar de que Deus tinha poder sobre o fogo? Quando eles foram jogados dentro do fogo. Aí eles viram, Nabucodonosor viu que realmente Deus tinha poder sobre o fogo. Então, tem momento na nossa vida que Deus precisa nos colocar na aula prática. E a prática, irmãos, é diferente da teoria. Né? A prática, ou você passa por ela, ou você perde a bênção. Tá? A prática é algo que precisamos passar do outro lado e chegar aprovado. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabia que precisava aprender, que é possível confiar em Deus no meio dos piores momentos da vida, para sermos vencedores. Tem momento na nossa vida que achamos que quando a dificuldade chega na nossa vida e bate na nossa porta, achamos que aquilo é o fim. É um momento, não tem mais jeito, agora está tudo perdido. Será que não foi isso com muitos dos nossos irmãos que passaram? Todos nós passamos por esses momentos de dificuldade, e há momentos que você diz: Senhor, e agora? É esse momento que Deus quer que tenhamos relacionamento de comunhão, de intimidade com Ele, para que nesse momento Ele esteja conosco, nos guardando, protegendo, livrando e fortalecendo a nossa fé. Amém? Então é um momento prático. Então, os piores momentos da nossa vida, eles poderão chegar. E a Bíblia diz que o Senhor quer nos livrar no dia do mal. Tá? Aquele que socorre o pobre, o necessitado, o Senhor livrará no dia do mal. Está escrito. Por que a Bíblia diz que existe um dia do mal? Porque esse dia pode chegar para todos nós. Tá? Quando a palavra diz lá em Isaías: quando passares, não é se passares, talvez tu passe, não, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. A igreja primitiva passou por esse momento, a igreja lá do Coliseu passou por esse momento. Tá? E hoje somos remanescente daqueles que foram fiéis e passaram e venceram, triunfaram diante das adversidades. Porque eles tiveram uma experiência nas tempestades da vida e deixaram para nós um legado que hoje nós vivemos. Então vemos a primeira coisa, a realidade do local onde aconteceu, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi o local onde Jesus preparou os discípulos para dar experiência, dar a eles embasamento que eles viessem enfrentar as diversidades da vida e prepará-los para o seu ministério. Jesus iria para os céus. Eles tinham que estar preparados com experiências, porque a igreja primitiva, a gente sabe, a história, que ela não viveu mar de rosa, ela viveu luta, perseguição. Durante a vida de Jesus, com os apóstolos, e após Jesus ressuscitar, a igreja foi perseguida, e durante toda a época. Mas por que eles perseveraram? Por que eles venceram? Por que o evangelho se expandiu? Porque eles tinham base, eles estavam preparados para isso. Amém, irmãos? Deus nos prepara na dificuldade. É na dificuldade que vem o preparo da nossa vida. Amém? Você vai preparar, você vai fazer um concurso público
Qual é o maior desafio do concurso público? É a prova? Não. É o preparo para fazer a prova. Se você não se preparar, você não consegue êxito. Então, o maior desafio é você enfrentar o problema que vai você enfrentar lá na frente. Porque se você cumprir os requisitos que forem exigidos para aquele concurso e você se preparar, quando você chegar lá, você terá êxito, porque você se preparou. E eu pergunto, é fácil? Vai ser fácil? Você vai passar noite sem dormir, vai passar dias direto estudando, você vai enfrentar diversos problemas, e às vezes tem que trabalhar e tem que estudar e tem que cuidar da família. Então, são grandes desafios que ele tem um objetivo, um projeto, um propósito para alcançar. E assim mesmo é na vida também. Esse milagre está replexo de realidades espirituais que precisam ser observadas. No texto destaca pelo menos 5 realidades interessantes. Primeiro, ordem dada por Jesus. Qual foi a ordem dada por Jesus? Que eles fossem para o outro lado. A tentativa dos discípulos de atravessar. Eles tentaram de tudo para chegar do outro lado, pelos seus próprios esforços. Conseguiram? Não. Jesus teve que intervir. A percepção de que tivera acerca de Jesus. Qual foi a concepção que eles tiveram diante de Jesus no momento da dificuldade? Irmão, você sabe que tem pessoas que diante da dificuldade, a impressão que nós temos diante da dificuldade, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus me abandonou, Deus... Veja o versículo 38, ele estava dormindo, qual foi a palavra que eles disseram para Jesus? Tu nem se importa com a gente? Tu está aí dormindo, está nem preocupado conosco? Assim, dizendo que Jesus não estava preocupado, não estava pouco ligando para eles. E na realidade não era isso. Deus estava provando eles, testando eles. E estavam testando o que deles, irmãos? Aquilo que eles criam que Jesus era o Senhor. Amém? A nossa fé é baseada naquilo que nós cremos e depositamos na palavra, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos. Então precisamos exercitar isto. O milagre é impressionante. Primeiro, a ordem controversa que Jesus dá para ele. Veja o versículo 35. Vamos ler o versículo 35 do capítulo 4. Mantém Marcos 4, 35. A Bíblia aberta aí. Pode ler? E naquele dia, já sendo tarde, disseram: passemos para outra margem. Amém? Tem? Veja aqui. Jesus ordenou que atravessasse o mar da Galileia. Todos estavam cansados, depois de um dia muito trabalho, mas seria sensato descansar e no outro dia. Mas a Bíblia, o mestre os envia para uma tempestade violenta que Jesus sabia que ia acontecer e os açoitaria durante toda aquela noite, os desafiariam, revelaria sua fragilidade, desmontaria a fraqueza da sua fé. Veja que o Senhor, no dia de trabalho, que eles viram Jesus ensinando, orientando, falando sobre o reino, instruindo eles, preparando eles. Eles receberam o que de Jesus? A palavra. E a Bíblia diz que a fé vem através de quê? Da palavra. Então eles teriam que estar de posse da palavra, da fé, daquilo que ele ensinou. E que depois que eles receberam toda a palavra, Jesus agora sim, eu quero ver se eles aprenderam e vão colocar em prática a fé. Amém, irmãos? Será que Deus prova a nossa fé? Prova. Quantos exemplos na Bíblia temos que Deus provou a fé? Entendeu? A Bíblia diz que Deus provou a fé de Abraão. Abraão, chamado, conhecido como o pai da fé. Deus dá a ele uma bênção com 100 anos de idade, ser pai. A esposa, já quase, mais de 90 anos, tem um filho.
tá? Era um milagre, mas daqui a pouco Deus prova ele. E o que é que Deus pede dele? O seu filho. Dá-me o seu filho, oferece ele para mim. Será que Deus queria o filho? Não, Deus queria quem? Abraão. Deus queria Abraão. Mas como é que a Bíblia mostra que para Abraão provar que realmente ele temia a Deus, o que é que ele tinha que fazer? É entregar o seu filho. E a Bíblia diz que ele entregou, colocou nos holocaustos. Quando ele levanta o cutelo para executar, o que é que o anjo disse? Não estenda a tua mão para matá-lo, porquanto agora sei que temes a Deus. Então, Deus prova a Abraão a sua fé. E a Bíblia diz que ele é justificado, a sua fé dá a ele testemunho de justiça pela sua fé. Então veja que a fé dele é aprovada no momento de provação. E se você olhar na Bíblia, a Bíblia diz que isso. Tem umas traduções que diz que tentou Deus Abraão, mas outras traduções falam, provou Deus Abraão. Que é a tentação no sentido de prova. E a Bíblia diz que nós somos também provados, e Tiago fala de somos tentados. Assim, a tentação na realidade que é uma provação. E nós passamos por elas também, de diversas formas. Então, eles precisavam demonstrar isto. E o Senhor mostrou, vê como é que eles estavam, daquilo que receberam, daquilo que eles receberam de Deus. Segundo, uma tentativa frustrada. Os discípulos, na sua maioria, eram pescadores, tinham experiência de tempestades, pressupõe que durante o tempo da tempestade, da navegação, contudo tentaram frustração e foram incapazes de conduzir a embarcação para outra margem. Eles tentaram de tudo, lutaram, chegou o ponto que disseram, não tem mais o que fazer. Veja o versículo 38, o que é que eles fazem? No versículo 38. E ele estava à popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Veja que aqui, por que eles acordaram Jesus? Porque eles haviam lutado de todas as suas forças, toda a sua experiência de navegação fracassou. A tempestade era grande, o vento era forte, e eles não tinham mais o que fazer. Então, veja que eles só lembraram de Jesus no momento em que as suas forças se acabaram. Eles deveriam ter lembrado que Jesus estava no barco e que a tempestade com Jesus no barco, jamais aquele barco seria afundado, jamais lhes aconteceria alguma coisa, porque Jesus estava com eles. Mas eles não. Eles esqueceram de Jesus e lutaram com suas próprias forças. Mas quando acabou seus recursos humanos, aí não, agora, aí lembraram de Jesus. Tem mais, lembraram de Jesus de maneira frustrada. Quando a tempestade começou de fato na vida dos discípulos, eles manifestaram uma preocupação equivocada sobre Jesus. A interrogação dos discípulos, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, nós estamos aqui lutando para sobreviver e tu não fazes nada. Veja qual é a posição dos discípulos sobre Jesus. Eles estavam ali diante daquele problema que estavam enfrentando e ainda coloca Jesus dizendo, olha, nós estamos aqui lutando, quase morrendo aqui na tempestade e tu está dormindo sem fazer nada por nós. Irmãos, tem muitas vezes que a perspectiva das pessoas acerca de Deus, além de atribuir a Ele os dias ruins,
ainda acusa de que ele não faz nada por ele. Veja o exemplo. Quantas pessoas passam por ali e vê aqueles moços nas esquinas e dizem assim: Deus, será que Deus não está vendo esse negócio aqui não? Será que muitas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, tu não está vendo a situação do país? Deus não está vendo o que está acontecendo, as tragédias que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? E atribui a Deus como se Deus não tivesse preocupado com as pessoas. E muitas vezes agimos desta forma, irmãos. É uma concepção errada, nossa, o qual, em vez de clamar a Ele, suplicar a Ele e buscar dele o refúgio dele, nós atribuímos a Ele o problema. Você vê aí o exemplo, o espiritismo, quando uma criança nasce aleijada, com defeito, com problemas, você sabe que eles atribuem isso aí? A Deus. Essa criança pecou, os pais pecaram tanto que ela nasceu desse jeito com o pecado do pai. Aconteceu com Jesus. Um exemplo, essa concepção, naquela ocasião que aquele moço que só tinha a óptica dos olhos, não tinha nem os olhos, era cego de nascença, e que chega para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele e seus pais, para que nascesse cego? Atribuíam aquilo ali, que é a concepção que o diabo tem colocado nas pessoas. Jesus disse o quê? Nem ele, nem seus pais, mas o que está acontecendo com ele para que Deus seja glorificado, amém? E Jesus opera aquele milagre, fazendo lodo, colocou nos olhos, aquela óptica dos olhos, mandou ele levar no tanque, e ali nasceram os olhos dele. Tá? Porque ali Deus operou aquele milagre. Veja, tem pessoas que atribuem a Deus as coisas erradas que estão acontecendo, e não, muitas vezes, até ele mesmo, que aconteceu, foi ele o culpado do problema, mas ele joga para Deus. Pois tu está vendo o que está acontecendo? Aleluia. É uma tranquilidade inquietante. Um exemplo aqui: diante daquela turbulência, tempestade, Jesus estava descansando. Essa atitude incomodou os discípulos. Era uma tempestade, era um momento difícil, mas qual foi a condição de Jesus diante daquilo ali? Ele estava tranquilo, a ponto deles acreditarem que ele não estava se importando com o que acontecia. Porém, Jesus queria ensinar que você pode descansar quando a tempestade chega, quando confiamos plenamente no Senhor. Irmãos, há momentos da nossa vida que você vai ser colocado em prova, e se você tem experiência, comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai te dizer: não temas, eu estou contigo, eu estou na tua vida, aquieta o teu coração, não te perturbe, não te desespere, eu te ajudo. Amém, irmãos? Ouviremos de Deus isto, mas quando nós descansamos nele, quando estamos, descansa no Senhor. Salmo 35 diz isto: e espera nele, e ele considerará o desejo do teu coração. E muitas vezes precisamos descansar no Senhor, e descansar em Deus é confiar nele, é estar depositado a nossa esperança somente nele. Esse estado de confiança nos permite somente esperar no Senhor, mas quando descansamos nele, quando é poderoso para fazer milagre. Então, quando o nosso coração está totalmente voltado para o Senhor, a confiar integralmente na sua palavra, temos condições de descansar no Senhor. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje desesperadas? A falta do descanso em Deus tem levado pessoas o que? A depressão, a opressão maligna, porque a depressão, daqui a pouco o diabo entra no negócio também, leva a depressão, a opressão, e arrasta as pessoas até a morte, o suicida, porque não descansa, não confia no Senhor. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são semelhantes a quem, irmãos? Um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então quem descansa, quem confia,
no Senhor, descansa nele. Descansa no Senhor, confia nele. Então, muitas vezes, diante das tempestades da vida, não é se acomodar, não é deixar a coisa levar, não. Descansar é confiar nele, é saber que Deus está no equilíbrio, está no controle do negócio. E às vezes achamos que Deus perdeu o controle. Por isso que no versículo 5 do Salmo 75 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? Confia nele. E o que ele fará? Tudo fará. Primeiro ele confia, depois ele entrega, depois confia e Deus faz. Mas não é preciso que algumas coisas sejam feitas para que o milagre de Deus aconteça em nossa vida. O milagre é importante. Todos os milagres realizados por Jesus, esse é o único que ele se apresenta como o Senhor da natureza. Como falamos aqui, ele ordenou o vento, dizendo: cala-te, aquieta-te. O resultado desta ordem deu que a tempestade cessou e houve grande bonança. O milagre foi tão impressionante que os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja outra coisa, irmãos, se olhar o contexto, veja o versículo, acho que é o versículo 39, alguém pode ler? O versículo 39, 4:39, quando Jesus ordena o mar, veja o versículo. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? São duas coisas importantes. Tem coisas na nossa vida que precisam ser repreendidas. Vento tem que ser repreendido. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Você sabe quem causa as ondas do mar? É o vento. O vento bate no mar e ele gera as ondas do mar. Quem causa isso é o vento. Então, o vento provoca esse mover. Você vê, há poucos dias teve um vendaval aqui, passando aqui pelo Rio de Janeiro. Veja como é que estava o mar. Revolto, abaixando praia, destruindo muita coisa. Por quê? Porque o vento estava causando aquilo ali. Tem coisas na nossa vida que tem que ser repreendido. Amém? Quantos creem que Jesus tem poder para repreender o vento? Tem vento contrário aí, muitas vezes vem contra a nossa vida, e você tem que levantar a tua mão e dizer: é isso que Jesus queria, que os discípulos, na prática, tivessem fé. Para diante daquela situação que eles estavam vivendo, eles crescem que Jesus com eles, aquele vento não seria o problema, nem a tempestade. O vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram tão perplexos diante do que acontecera, que eles ficaram dizendo: quem é este que até o vento... Eles passaram o dia todo aprendendo com Jesus, tendo aula com Jesus, e na hora da prática, eles não conheceram quem era Jesus. Muitas vezes, irmãos, acontece com a nossa vida. Nós negligenciamos, vacilamos, muitas vezes duvidamos, mas aprove a Deus que a sua misericórdia nos alcança. Amém? O seu amor tem chegado para nós. Qual a lição que aprendemos com esse milagre? Primeiro, a história do milagre tem um propósito principal de evidência dessa lição. Nos permite conhecer a pedagogia divina que acontece no ensino teórico, prático, a fraqueza humana diante dos desafios e a natureza divina que faz em nosso favor. A nossa natureza humana muitas vezes falha, muitas vezes duvidamos, muitas vezes reclamamos, muitas vezes achamos que estamos desamparados sozinhos. Mas quando estamos com o Senhor, a natureza divina, ela nos faz vencer quando o Senhor está conosco. Ele tiveram êxito quando
Jesus entrou na causa. Quantos creem que Jesus está na nossa causa? Diga amém, irmãos? Jesus está lutando por nós e nós precisamos muitas vezes fazer isso, chamar Jesus, clamar por Jesus. Clama a mim e responder-te-ei. E nós precisamos entender e aprender com Jesus. Segunda coisa que temos aqui, a obediência a Deus não nos imuniza das tempestades da vida. Eles fizeram tudo certo, obedeceram ao Senhor, fizeram tudo que Jesus mandou. Pergunto, eles foram imunes do problema? Não. Os discípulos entraram no barco por ordem de quem? De Jesus. Expressa Jesus mesmo, enfrentaram tempestade, eles estavam no centro da vontade de Deus, ainda enfrentaram ventos contrários, estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que ele mandou fazer. Isto para eles, o grande temporal, isso quer dizer que a obediência nos protege, mas não nos deixa imune. Quando você obedece, na tua obediência Deus vai cuidar de você, Deus vai contigo. Amém? Eu passarei contigo, mas não te imuniza de você passar pelo problema. Por exemplo, Daniel. A Bíblia diz que era um homem íntegro, era um dos mais sábios da Babilônia, fazia parte, e quando Ciro quis colocar ele como sobre todos os sátrapas, sobre todos os presidentes, que ele fazia parte de daquele governo, os seus amigos investiram contra ele e procuraram de tudo alguma coisa contra ele. E a Bíblia diz que Daniel vasculharam a sua vida e não acharam vício algum, nada que pudessem mexer com a sua conduta. Onde é que eles pegaram Daniel? Daniel é um homem de oração. Quantos aqui são pessoas de oração? Diga amém, irmãos? Temos que ter uma vida de oração. Você sabe que o diabo não gosta de quem ora, de quem tem comunhão com Deus, de quem busca a Deus. Muitas vezes é você orando, você buscando, você clamando a Deus, mas eu estou orando, eu estou buscando, e por que veio essa luta contra mim? Irmãos, Deus está te preparando para te dar, para ensinar não só a você, mas a outros precisam saber que Deus é na tua vida. Quantos que no poder da oração, diga amém? E quem foi que livrou Daniel? Foi sua vida de oração com Deus, lá na cova dos leões. O que é que Deus fez? Fechou a boca do leão. Amém? E o nome de Deus foi glorificado, e todos aqueles que o acusaram, depois foram para onde Daniel esteve lá. Mas a Bíblia diz que antes que estas pessoas chegassem no fundo da cova, os leões estragavam ele e despedaçavam. Qual a diferença? Quem tem comunhão com Deus, Deus guarda, Deus livra, Deus te protege. O Deus não impediu dele chegar lá no problema, mas a proteção de Deus estava lá. Quantos creem que Deus está protegendo você? Diga amém? Sejamos obedientes ao Senhor, sejamos verdadeiros com Deus, porque na nossa obediência a Deus, o Senhor nos guarda, não imuniza, a gente dá a luta, dá dificuldade. Um exemplo disso, Jesus no barco. Mesmo ele estando lá, não mudou a estrutura espiritual, o céu não é aqui, Jesus também, mesmo sendo naquele grande banquete do Caná da Galileia, quando foi convidado para o casamento, Jesus estava lá. Mesmo Jesus presente, o que é que faltou na festa? A Bíblia diz que faltou vinho. E o que representava o vinho para a festa? Alegria. Então, aquela festa seria uma festa que traria, em vez de alegria, tristeza. Para o noivo, para a noiva, para os convidados. E Jesus não estava lá. Mas é no momento da dificuldade que alguém lembrou e recorreu a quem? Para Jesus.
E alguém disse para ele fazer, e Maria disse para Jesus, para os discípulos, fazei tudo o que ele vos disser. E quando os discípulos chegaram para Jesus, Jesus ordenou o que tinha que ser feito. E quando eles obedeceram a Jesus, o milagre aconteceu. E aquela dificuldade, aquela necessidade, ela foi suprida, mas foi suprida no momento da dificuldade e através da quê, irmãos? Da obediência. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer obedecer. A gente quer que Deus faça um milagre, mas a gente não está dispostos a fazer o que o Senhor quer que façamos. Outra coisa, a tempestade demonstra quanto somos dependentes de Deus. Nós dependemos, irmãos, integralmente de Deus. Não existem cristão que não dependa, mas eu posso, eu faço, eu tenho capacidade, eu sou bom. Não, irmãos, bom é Deus, aleluia, que pode fazer maravilhas e milagres na nossa vida. O ápice daquela terrível tempestade, o ápice da navegação, chama por socorro, o Senhor salva, nos socorre, ele clama a Deus no versículo 25, veja Mateus capítulo 8, 25, alguém pode ler essa referência também? Veja aqui que a Bíblia fala que eles também fizeram, em outro momento aí. Mateus 8, 25. Amém? Amém, irmãos? Veja que aqui eles clamam pedindo socorro. A maior dificuldade de muitos cristãos é reconhecer que precisam de buscar o Senhor, de clamar a Deus. Eles buscam ajuda nos amigos, no parente, numa autoridade que pode ajudá-lo, mas depender integralmente de Deus, muitas vezes nós não queremos. E é um momento que muitas vezes precisamos aprender. Esse grito demonstra que, apesar de tudo, o conhecimento marítimo, eles possuíam, não seriam capazes de vencer sem a ajuda do Senhor. Há momentos, irmãos, que não adianta, se Deus não entrar no negócio, você não tem vitória. Tem que ser Deus. Só Jesus tem poder para abrir porta onde não tem porta. Amém? Fazer, como diz a palavra, transformar rios em desertos e desertos em rios. Então, ele tem poder. Esse aspecto ensina que naqueles que já temos experiência, devemos confiar em Deus, independente e depender dele. Mesmo você tendo experiência, mesmo você tendo capacidade, adquiriu conhecimento, mas dependa de Deus, aprenda a depender do Senhor, dependa a orar a Deus, a colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus problemas, as suas causas. Irmãos, a igreja, ela não caminha se não for com o Senhor. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então nós precisamos depender integralmente de Deus em todo o tempo, em todo o momento da nossa vida. Precisamos depender do Senhor, nos reconhecer a nossa fragilidade, nossa incapacidade, nossas necessidades, devemos colocar de Deus a Bíblia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia. Então é necessário, muitas vezes, nós chegarmos para o Senhor reconhecendo nossa infragilidade. Nós não temos, o Senhor não dá, eu não consigo se o Senhor não for comigo. Temos várias experiências com Deus neste momento, na vida, por exemplo, na vida ministerial, na vida com Deus. Quantos momentos difíceis já passamos e Deus foi conosco. Eu lembro-me de um episódio que aconteceu na minha vida, em que
Deus deu um grande livramento no meu trabalho. E esse grande livramento ia levar à morte de todo aquele grupo que estava comigo. E foi através de um irmão que Deus usou, dizendo: ora, clama, porque se vocês orarem e clamar, Deus vai dar o livramento. E que nós clamamos, oramos, e no momento do perigo, eu clamei a Deus, disse para Deus: Senhor, Tu prometeu que nos daria o livramento. Eu clamei a Deus e disse para Deus: o Senhor prometeu, o Senhor falou que se nós orássemos e clamássemos, o Senhor nos daria o livramento. Agora Deus nos deu o livramento. E naquele momento a mão de Deus se colocou ali, irmãos. Eu lembro que no outro dia reuniu todos presentes e aquele responsável por todos nós chegou e disse: olhe, não tem explicação, foi Deus que deu o livramento a cada um de nós. Se estamos vivos aqui, porque foi Deus, ele atribuiu a Deus, e aquele homem era um ímpio, e ele disse: foi Deus que fez isso. Mas foi resposta no momento da aflição, que nós oramos, confiamos, e Deus deu a bênção para todos nós. Então, irmãos, a nossa vida depende muito do nosso relacionamento com Deus. Se eles tivessem uma fé madura, não se entregaria ao pânico e ao desespero. Os discípulos precisavam ter uma fé firme no Senhor, mas a Bíblia diz que eles entraram em pânico, desespero, porque a sua fé não era uma fé madura no Senhor. Então, muitas vezes, Deus queria ensinar, instruí-los, capacitá-los, e a nossa fé, irmãos, ela cresce no momento da dificuldade. É quando você passa no aperto e que você não tem saída e que você tem que exercitar a tua fé para que o problema saia da tua frente e você passe por ele. Em nome de Jesus. Quantos creem no poder da oração, diga amém. E Deus opera pela fé. Quando nós executamos essa causa do desespero, não era tempestades, mas era falta de fé. O perigo era maior, que enfrentava não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade deles. Irmão, você sabe que muitas coisas Deus não faz através de nós, ou na nossa vida, porque nós não cremos. Nós temos vivendo uma época de muita incredulidade, as pessoas precisam crer para ver. Quando a Bíblia diz, não precisa ver para crer, e quando a Bíblia diz, você precisa crer para ver. As pessoas querem ver para dar crédito, mas Deus diz: creia, se aquele que crê, verá a glória de Deus. Então nós precisamos não sermos incrédulos, como Jesus disse para Tomé: porque tu viste, tu creres. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém, irmãos? Nós pensamos em um período de incredulidade muito grande. A igreja nos dias atuais, muitos crentes na nossa atualidade estão vivendo, muitos crentes ascéticos sem crer. Vem para a igreja, participa de culto, mas a sua fé, o seu relacionamento, a sua intimidade no relacionamento com Deus, do Deus operar na sua vida, eles não conseguem enxergar isto. Preciso, os seus olhos estão fechados, mas eu creio que pelo poder da palavra, da tribulação, eles tiveram uma experiência real com o Senhor. Aquela experiência da tempestade mudou. Amém, irmãos? Mudou a vida dos discípulos. Aleluia. Veja aqui a convicção no cuidado de Cristo. A tempestade revela a verdadeira natureza do nosso Deus. As tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. E aprendemos, mas com a tempestade e com o tempo de bonança. Quando está tudo bom, você não ora, você não deixa até de vir para a igreja, deixa de buscar a Deus, não está preocupado com muita coisa, mas deixa Jesus levantar uma tempestade na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu lar,
no teu trabalho, aí você rapidinho corre para os pés do Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim. Não ora de madrugada, passa a orar. Não jejua, passa a jejuar. Então, muitas vezes, irmãos, tem coisas que Deus permite na nossa vida para nos despertar. E a Bíblia diz, desperta tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, muitas vezes, Deus precisa balançar a nossa vida. Dá um balanço, jacote lá. Porque estamos acomodados, não queremos fazer o que Deus mandou fazer. Veja a igreja primitiva. Deus permitiu revesti-los de poder, dons espirituais foram derramados na igreja. Estava todo mundo lá em Jerusalém. E a ordem de Jesus foi o quê? Ide, receber poder, serei testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde? Os confins até perguntam, eles cumpriram no início essa ordem? Não, vão ficar em Jerusalém, aqui está muito bom. Com toda a dificuldade que passamos, Jerusalém não tem melhor lugar. Deus levanta Saulo. Saulo foi a solução de Deus para a igreja sair das quatro paredes. Amém, irmãos? Que não seja necessário Deus levantar um Saulo para a gente fazer a obra dele, mas que nossos corações sejam abertos para ouvir Deus. Amém, irmãos? E despertarmos do nosso sono e fazer o que Deus quer que façamos. Pregar, evangelizar, orar pelas pessoas, visitar os necessitados, ensinar e instruir o povo a morar no céu. Aleluia! E pregar a palavra do Senhor sem rodeio. Nós estamos vivendo hoje muitos pregadores pregando o evangelho das facilidades para agradar multidões, mas não prega que Jesus perdoa, não prega sobre santificação, não prega sobre arrebatamento da igreja, não prega sobre pecado, não prega sobre aquilo que ele pode fazer para um dia morar no céu. Crer em Jesus e ser transformado. E muitas vezes o evangelho precisa alcançar essas pessoas e Deus quer nos levantar para isso. Quantos creem que Deus quer te usar? Diga amém, irmãos. Deus quer nos levantar e nos usar para essas coisas. E muitas vezes é necessário que haja uma tempestade. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da natureza sigilosa de Jesus. Eles chegaram a dizer: quem é este que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade? Por quê? Porque eles andavam com Jesus, aprendiam com Jesus, mas a prática da vida com Jesus, ela só veio na dificuldade. Jesus teve que permitir eles passarem pela dificuldade, para que eles pudessem superar, porque os 3 anos de ministério de Jesus com eles foi uma preparação. Quantos creem que Deus está preparando para a grande obra? Diga amém, irmãos? Deus tem grandes obras na nossa vida. Os discípulos estavam com medo da tempestade. Então, agora, cheio de temor diante da majestade de Jesus. Então, o medo foi embora. Quantos que o medo saiu da tua vida? Diga amém, irmãos? Não venhamos ter medo de fazer o que Deus mandou fazer. Eu já vi pessoas, alguém chamar para orar por alguém que estava em estado praticamente quase morto, e alguém olha, vem orar por ele. Ah, não, eu não estou preparado para orar. Irmão, com medo de orar pelo enfermo, com medo de fazer alguma coisa. Vamos fazer uma visita na casa do irmão. Ah, não, naquela casa eu não entro. Com medo de que ações malignas vão acontecer. Irmãos, maior que está conosco está no mundo. Amém? Se você está cheio de Deus, se você tem uma vida com Deus, a não ser que seja uma vida desconcertada, então nem vá, tá? Vai passar vergonha. Mas se você tem uma vida com Deus, não tenha medo, levanta e vai, porque Deus é contigo para fazer a obra. Aleluia! O que podemos ver aqui, irmão, que Jesus, ele deseja nos ensinar a reconhecermos o seu poder e aceitarmos as nossas fraquezas e cultivarmos a nossa fé. Deus quer que cada um de nós tenhamos experiência com Ele.
temos um relacionamento mais íntimo com Ele. A igreja atual precisa disso, irmãos. Talvez um sacode de Deus, aleluia, para que possa acordar e despertar. Tem muita gente, muito crente dormindo espiritualmente, precisando de um mover do Senhor. Está vendo a sua casa? Deus vai permitir coisas acontecerem lá para você buscar a Deus, você tomar posição com Deus. E muitas vezes a gente fica acomodado, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar a aumentar a nossa fé, ter uma profunda relacionamento com Deus, possamos vencer cada tempestade, cada problema. Por quê? Porque Deus está conosco e Ele precisamos entender que Ele disse: eu estarei convosco quanto tempo, irmão? Todos os dias até a consumação dos séculos. E que Deus ajude a cada um de nós, que nas tempestades da vida, nos problemas em que enfrentamos na nossa vida cristã, nós estamos enfrentando essa dificuldade aqui da igreja. Eu creio pela fé que um dia essa igreja vai estar cheia de almas salvas. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Deus vai fazer isto, mas vai depender de quem, irmãos? De cada um de nós. Aleluia. Primeiro, você tem que orar. Outra coisa, você tem que se posicionar. Você tem que se colocar diante do Senhor. Me usa nas suas mãos. E vamos buscar essas vidas para vir para cá. Eu creio no poder da oração e nas dificuldades que enfrentamos e que estamos enfrentando. E às vezes Deus está trabalhando. Deus está peneirando. Deus está fazendo escolhas. Porque a rede, quando é lançada ao mar, a Bíblia diz que vem todo tipo de peixe. Mas quando chega na beira da praia, o que é que ele faz? Ele separa os bons dos ruins. Aquele que serve para comer, aquele que não serve para comer. Existem peixes que não dá para comer, tá? Mas existem outros que são bênção para a nossa vida. Deus faz assim conosco também. Eu tenho certeza que esta noite é uma palavra de instrução, de orientação para mim, para você que está nos ouvindo aqui nesta noite, você possa tomar uma posição com Deus, aleluia, e vencer as tempestades da nossa vida, da sua vida, para que possa estar de pé na presença de Deus.